Bom dia, amigos do Face. Um bom dia de salvação para você, amado ouvinte da Palavra de Deus. Neste dia de hoje, nós viemos nesta manhã, ou tarde, quando você for ouvir este áudio, essa transmissão, ou noite, quando você for parar para assistir também essa transmissão. Então, a todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite de salvação. A nossa irmã Marivalda Oliveira, que está nos assistindo, um forte abraço. A paz do Senhor. Nós vamos ler aqui, ou vamos falar a respeito dos Salmos 116. Salmo 116 e versículo de número 12, se não me falha a memória. Talvez eu possa ter postado em diferente ordem, mas é Salmo 116 e versículo 12, a partir que está dizendo a seguinte palavra de nosso Pai: O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem feito para comigo? E o versículo 13, se não me falha a memória, vai dizer que todavia tomarei o cálice da salvação. E o versículo mais adiante vai dizer em relação a pagar os votos que fazemos ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então você automaticamente talvez já possa estar com a sua Bíblia aberta em Salmo 116, versículo 12 em diante, que está ali falando o salmista, né, sobre as maravilhas do nosso Deus, sobre tudo aquilo que Deus ele tem proporcionado para os nossos dias, em meio a dificuldades, em meio a nossa fragilidade, não é mesmo? Em meio, não vou colocar o Brasil como desculpa para a nossa dificuldade financeira, não. Aqui eu vim somente para agradecer a Deus, em meio às nossas dificuldades, em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio a tudo aquilo que nós temos vivenciado nesses últimos dias, a qual Cristo ele falou que nesses dias que iam vir, que é esse dia que nós estamos vivendo, que ia ter terremotos, ia ter guerra, rumores de guerra, que tudo isso seria sinal até mesmo da sua vinda, a qual nós aguardamos, né, a vinda do Mestre. Ele disse que ele vai voltar. Eu acredito. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, né, em Hebreus, capítulo de número 10, e versículo 37. Hebreus, no capítulo 10, e versículo de número 37, vai dizer: mais um pouquinho de tempo, porque o que há de vir, virá, e não tardará. E aí você vai ver o 38, que diz que o justo viverá da fé ou pela sua fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Livro de aos Hebreus fala sobre isso. Mas nesta manhã de hoje, ou tarde de hoje, eu venho falar sobre tudo aquilo que Deus ele tem feito nas nossas vidas, as vitórias, as conquistas. Talvez você que está me assistindo ou vai assistir já passou por altos e baixos na sua vida. Eu estou dizendo agora, nesses últimos dias, desses dias que começam este ano de 2018, o ano que passou, não quero nem relatar para você, porque talvez para você não foi um ano de vitórias, talvez para você não foi um ano de conquista, talvez para você passou por dificuldade, passou por afronta, foi escarnecido, escarnecida. Talvez você, no ano que passou, anterior que passou, talvez não foi um ano de muitas conquistas, de muitas felicidades para você. Mas eu venho dizer para você,
nesse comecinho do ano de 2018, todos os benefícios que Deus tem feito para conosco. Ele está dizendo: o que eu darei ao Senhor? O que eu darei ao Senhor? Por todos os benefícios que tem feito para comigo. Ele vai dar a resposta: todavia eu tomarei o cálice da salvação. Vamos ver qual é esse cálice da salvação que ele está falando. A Bíblia diz nos evangelhos, eu não vou dizer o capítulo e versículo, porque não estou com a mão agora, não estou com a Bíblia em mãos, mas vai dizer que se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Se aquele que não deixar pai e mãe, irmãos, etc, não vir após mim, não deixar essas coisas, não pode ser meu discípulo. Bom, podemos entender que já é o início, né? Tomar o cálice da salvação. Qual? Entrar pelo caminho da cruz. Qual é o caminho da cruz, Diácono Nivaldo? É relembrar aquela noite de sexta-feira, no jardim Getsemane, ou Monte das Oliveiras, um desses, aonde ele estava em oração, clamando, suplicando, e os demais discípulos, os 3 mais íntimos, estavam mais atrás. A Bíblia diz que Jesus ele começou a orar e o seu suor, né, misturou-se com as glândulas que foram rompidas do seu corpo. O estresse que estava sobre a vida de Jesus naquele dia era muito grande. Rompeu os poros, e ali então o sangue que esvaiu dele ali, o sofrimento começou ali, o estresse que estava sobre ele. Isaías ele vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o sofrimento por minha vida, por tua vida, começou ali naquela noite de sexta-feira, onde ele começou a orar, né? Naquela agonia, vendo aquele sofrimento, a afronta, o desespero, o que ele iria passar. Muitos iam negar ele, muitos iam deixar ele. Ou seja, aquela noite foi a noite do tudo ou nada para o nosso Cristo, o enviado, o escolhido de Deus, que veio para salvar a humanidade. E a Bíblia conta que ele, ali em Mateus 27, né, que fala sobre a crucificação dele, a Bíblia vai dizer que ele orando, ele disse: Senhor, se possível for, passe de mim esse cálice. Cálice. Lembrou? Cálice da salvação? Salmo 116, versículo 12. Lembra? Cálice da salvação. Senhor, meu Deus, todavia, passe de mim esse cálice, mas não faça como eu quero, mas como tu queres. E a Bíblia diz que após ele falar isto, os anjos vieram e serviram ele, o confortaram, o animaram. Então isso que você está passando, minha irmã, ou vai passar, é o cálice. Sofrimento por amor a Cristo, sofrimento por amor às vidas. O sofrimento de Cristo foi muito grande, e ele ali naquele momento, aquele sofrimento que ele iria passar naquela noite, o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue. Por quê? Porque o estresse dele foi muito grande. O estresse foi muito grande. E olha,
João 3,16. Oh, versículo, meu Deus, que versículo lindo. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor dele é muito grande pela humanidade, muito grande por minha vida e por tua vida. Então, vamos tomar o cálice da salvação, vamos padecer, vamos ser afrontados, vamos ser humilhados. Mas ele disse, João, capítulo, se não me falha a memória, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 16, e o versículo de número 33, a parte A, vai dizer: digo isso para que tenham paz. Que tenham paz. Mas eu venci o mundo. Se ele está dizendo, digo isso para que tenham paz, é porque certamente afronta, com certeza já está acontecendo na tua vida. O desânimo, a vontade de parar, a vontade de lavar as redes, parar. Não, minha irmã, não, meu irmão, não pare não. Jesus está voltando. E é preciso que nós esteja tomando esse cálice da salvação. Mas, irmão Nivaldo, eu estou pagando preço para ser salvo? Não, minha irmã. Você não está pagando preço, meu irmão, para ser salvo. Porque a salvação já foi lhe dada na cruz do Calvário. Ela já foi conquistada. Vocês são salvos pela graça. E quanto a isso, não entra lei, não entra nada, entra graça. Graça, o que é graça? Favor não merecido para nós. É o favor de Deus na nossa vida. Nós não merecemos nada. E Ele nos deu, não é por obra que você vai ser salvo. Mas o que importa é você, eu sermos fiéis. Tomar o cálice da salvação é viver a vida que Ele viveu. Qual, Nivaldo? Buscando, perseverando, a luta vem. Talvez a Marivalda vai lembrar da luta que nós já passamos juntos em São Paulo, ou que muita gente já passou também. E nós gostávamos de cantar um hino, o hino antigo.